Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, minha amiga. Boa Tudo tarde, bem? minha amiga. Que Tudo saudade. bem? Eu também, muita saudade de você, de vocês. Do nosso café, do nosso Então, bate-papo. Quem sentiu saudade aí? Teve muita gente nos perguntando no particular verdade. quando que ia voltar É o nosso verdade. podcast. Ficamos muito felizes. A gente tá muito feliz mesmo Com pra esse estar retornando, feedback. né? Retornando aqui também. E tô muito feliz mesmo, nem tem palavras. É só É gratidão isso. a Deus em primeiro lugar, né? Pela sua vida. E ela tem uma novidade pra contar. Eu não vou contar, não, ela tem que contar. Comecei o ano gravidinha. É isso! Por isso não voltamos antes, né? Passei muito mal em janeiro, começo de janeiro, muita indisposição. Normal, né? Mas graças a Deus passou, estamos de volta. Vocês vão acompanhar aí o desenrolar da minha gestação. Não sei se existe mulheres aí com desejo de gerar. Já toma posse da bênção no altar do Senhor. Ele prepara todas as coisas e no tempo certo. Sim. Tenho aí já 2 menininhas, né? Estamos aí na torcida agora. Vamos Será ver. que vem um menininho? Vai contar pra nós, né? Vou Que contar. Eu tô curiosa. Assim, dia 15 vamos saber. E aí a gente Ai, compartilha É aqui. isso. E depois vai ter um nenenzinho aqui também, Vai, gente. aqui, ó, chorando no carrinho aqui, Ai, que ó. coisa fofa, tá vendo? Olha como Deus é bom, né? Deus é muito bom. E fora isso, vamos ter muito conteúdo bacana, convidados esse ano, né, amiga? É. Vamos trazer convidados para o nosso bate-papo. Se você também tiver algum tema, avisa, deixa lá a mensagem do tema que você queria, que a gente tá aqui, né, falando, que a gente vai estudar sobre o tema Isso, e a gente certinho, pode né, amiga? compartilhar e Isso. falarmos aqui, né, trazendo sempre a luz da palavra para você, um tema que você tem curiosidade em aprender ou de repente alguma fase que você está passando, Sim. que você gostaria de aprender mais sobre o tema. Então coloque lá no Insta, nos comentários, poste foto, como foi seu final de ano, isso. início, se você sentou com amigas. Começo de ano é começo de reconstruir. Eu gosto muito de fazer uma análise de como foi o meu ano anterior. Aquilo que deu certo, aquilo que não deu, aquilo que se cumpriu, aquilo que se frustrou e repaginar para o próximo ano. Eu tiro janeiro para isso, para colocar diante de Deus novos objetivos. E aí já deixa, já fica a dica, né? O objetivo de estar à mesa, uma vez por semana, a cada 15 dias, com alguém, com uma amiga querida que há muito tempo você não vê, e não pode faltar o quê? A palavra. É muito bom, é transformador, né? É transformador. Então você já compartilha os temas aqui, não é desculpa, porque fica tudo gravadinho, nosso Fica. bate-papo. Então, se não deu tempo de assistir ao vivo, você já vai lá, na hora que você tá lavando uma louça, que você tá cuidando, ou até no trabalho, coloca seu foninho e assiste, compartilha, aprenda, esteja disposta esse ano a aprender mais da palavra de Deus. Coloca o foninho, a mão vai ficar livre para você reconstruir. Isso! E falando nesse tema, né? O nosso tema de hoje é reconstrução. Por que reconstrução? Justamente por isso. Todo início de ano é tempo da gente rever e começar aí. Vão ser mais 365 dias Sim. que nós temos que correr atrás do prejuízo, né? Quem fala que vai pra academia e nunca vai. Tá mexendo comigo. Olha o Eu Espírito também Santo tá tô falando nessa. comigo. Mas só que eu tô regadinha, tô fazendo personal 2 tem. vezes na semana, exercício, e assim nós precisamos cuidar da nossa cuidar da saúde. saúde, né? Porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. É isso. Né? E a gente não pode, a gente tem que se cuidar, porque você não pode estar matando o seu corpo, não é verdade? É isso. Porque você tem que estar, né? Porque Deus também não se agrada de você não estar se cuidando. Se nós somos templo Não é. do Espírito Santo, ele tem que habitar num templo ok. Sim. Né? Então nós tem que precisamos fazer nossa parte. fazer a nossa parte. E aí, falando sobre isso, sobre reconstrução, tem um livro na Bíblia que fala muito sobre isso. Muito. E é um aprendizado sensacional. O livro de Neemias. Maravilhoso. Já conhece? Já leu Neemias? Ele é um livro
curto, ele não é um livro muito extenso. Eu vou até abrir aqui, ó, eu vou falar com precisão para você. Quantos capítulos? São 13 capítulos. É em 13 dias. Se você ler um capítulo por dia, em 13 dias você já leu o livro de Neemias. E ele é não tão dá rico. nem 2 semanas. Não dá nem 2 semanas. E ele é tão rico em aprendizado. Né? Ele fala sobre isso. Por quê? Na época em que aconteceu a história de Neemias, o povo de Israel estava novamente sendo devastado. A cidade havia sido destruída pelos opressores. Eles eram até afrontados por alguns reis. E Neemias, nessa época, ele era copeiro do rei. Ele estava numa posição até que de autoridade. E quando Neemias soube dessa devastação com Israel, Neemias chorou e foi buscar a Deus em oração. Algo mexeu com ele, a chama acendeu. Sim. Né? E Neemias era um homem tão imponente que ele era íntimo do rei. Ele não era só um serviçal qualquer. Porque a palavra diz que quando Neemias entrou na presença do rei, triste, o rei percebeu e foi perguntar o que estava acontecendo. Tem intimidade. Né? Intimidade. Só pelo o rosto mesmo. E assim, você fazer muito bem aquilo que te foi prestado a fazer. Sim. Porque muito mais do que um serviçal, ele era um amigo. Fazer com excelência, né? Fazer com excelência aquilo que te foi proposto. E aí Neemias então apresenta primeiro diante de Deus, que nós vamos falar, vamos se aprofundar sobre isso na oração de Neemias, que a gente aprende muito. E ele pede então autorização para ir reconstruir a cidade. E o rei dá autorização porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Neemias vai. E o que nós vamos aprender logo de início, né, com essa história de reconstrução, né? Existiu uma cidade toda devastada, mas vocês vão ver nos capítulos seguintes, capítulo 2, 3, que quando começa a reconstrução, cada membro da cidade, ele serve com aquele talento que ele tem. Não foi nada além, gente. Neemias não usou nada, forças maiores. Ele usou o próprio talento das pessoas. E isso me chamou a atenção porque eu dizia assim, meu Deus, se as pessoas já tinham esse talento, se elas já tinham esse posicionamento, por que esperou tanto para colocar a mão na massa? E aí o Espírito Santo soprou que às vezes nós vamos precisar de alguém para dar o pontapé, para fazer a chama reviver, para nos lembrar das promessas e nos lembrar que somos capazes. Aí nós já falamos sobre isso aqui. Com quem você está andando? Pessoas que estão te impulsionando a seguir na presença de Deus, a ter um caráter e uma busca contínua, ou pessoas que te afastam do que é certo? Não tem um crescimento, né? Você tem que ter a companhia que tem um crescimento, né? Espiritual, né? Era uma cidade inteira que precisou que uma pessoa se levantasse com coragem, fé e humildade. Então, cuidado, né? Tornamos a dizer aqui, já falamos sobre isso, com quem você está andando. Ande com pessoas que vão te impulsionar, pessoas que vão trazer à memória aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E aí, voltando lá no primeiro capítulo, que eu acho sensacional, quando Neemias fica sabendo da dificuldade do povo de Israel, ele não se joga numa cama, ele não fica lá deprê. Não se desespera. Ele não se desespera, ele se entristece. Mas aonde ele vai entregar, amiga, essa tristeza? Com certeza, só o que pode resolver. Que é o colo do pai. Ele não fica falando mal pro fulano, pro ciclano, porque estão invadindo, porque destruíram, porque isso, porque aquilo, porque o povo não faz nada. Não. Murmurando. Não, ele vai diante do Rei dos Reis. E aí tem alguns tópicos que ele coloca diante da oração, que eu acho que são chaves para nós, para mim e para você, de como orar ao Senhor. E a primeira coisa que Neemias faz quando ele se coloca na presença de Deus é reconhecer a soberania de Deus. Meu Deus, é forte isso. Ele reconhece que Deus é majestoso, grandioso, que Ele é o soberano acima de todas as coisas. O alfa, o ômega. O princípio e o fim.
Então Neemias, ele já entra na presença de Deus com essa humildade, reconhecendo quem Deus é. Sim. Depois disso, o que Neemias faz? Ele reconhece que é pecador. E ele não reconhece só o pecado dele, mas ele reconhece o pecado do povo e ele reconhece o pecado dos seus ancestrais. Então ele chama a memória a Deus e ele se coloca como um intercessor do povo diante de Deus. Olha que sabedoria em um homem. E depois disso ainda, ele chama a existência, a promessa de Deus. Ele chama, ele declara: Pai, mas o Senhor prometeu, nós somos o povo escolhido, povo santo. E assim ele vai declarando e trazendo de volta a existência das promessas de Deus, com jejum e oração. Olha que riqueza. Não pode faltar altar, né? Não pode faltar com o altar. Pai, né? Não pode. E aí, o que nós aprendemos? Meu Deus, estamos num tempo, tanta lavação de roupa suja, Sim. tanta falação, murmuração, porque você faz isso, porque o fulano faz aquilo, né? Não precisamos disso. A gente tem que ser reconhecido pelo Pai só, né? Pelo Pai. O que Ele pensa de você. É isso que você tem que se preocupar. Neemias não chegou lá na cidade apontando: a cidade está assim por culpa sua, porque você se desviou, porque você fez, porque você aconteceu. Não. Sim. Neemias se posicionou com sabedoria, como intercessor. A gente pode observar humildade, fé e ação. Eu vi essas qualidades. A primeira que eu vi também é o que você falou: a humildade, a intimidade. A intimidade. E assim, além da fé, né? A ação. É saber com que ele carrega. O que ele carrega. O que ele carrega. Então ele não se importou em culpar Beltrano, fulano, ciclano. Não, ele fez ali, ele pediu direcionamento de Deus. Por quê? A humildade foi reconhecer o erro. Ele reconheceu que estava errado. Ponto. A fé, ele cria que Deus podia mudar a situação. Sim. E que ele podia ser esse agente. E a ação que ele se colocou: não, Senhor, eu vou lá e eu vou direcionar esse povo. É porque ele sabia que Deus ia usar a vida dele, porque Deus usa pessoas, né? Então eu não sei o que você tem passado, problema familiar, ministerial. Para de murmurar, para de criticar e seja um agente de milagres, de reconstrução, um agente de humildade, fé e ação. E para de olhar a outro, né? O outro, porque você quer se espelhar uma coisa, você tem a sua qualidade e faz com excelência o que Deus plantou você fazer, mandou você. Se você está ali, é porque Ele quer você ali. Então faça com excelência. Né? Às vezes essa distração de ficar olhando o outro, o talento do outro, tá atrasando a bênção na sua vida. Sim. Né? Porque até no próprio livro, se você continuar lendo os capítulos, quando Neemias chega na cidade para começar a distribuir as funções, a palavra conta que cada um fez a sua parte com aquilo que tinha de talento, aquilo que tinha nas mãos. Não foi nada além, não veio pessoas de fora. Foi cada um, trazendo para os nossos dias, para a igreja, cada um tem a sua função. A igreja é um corpo, né? Um corpo precisa do braço, da perna. Então precisa daquele que vai precisa. Ornamentar, daquele que vai limpar, precisa daquele que vai olhar, aquele que vai ficar na porta, que vai recepcionar, aquele que vai perceber que aquele irmão não foi mandar um recadinho, aquele que vai estar pregando, aquele que vai estar louvando. Nós somos um conjunto. E o principal, se todo mundo estiver no mesmo propósito, não tem, né? Não tem erro. Propósito, não tem erro, né? E vocês vão ver que teve êxito nessa reconstrução. Então, olha isso. O que nós estamos aprendendo aqui, então? Já falamos sobre os tópicos de chegar diante da presença de Deus. Sim. A chama acesa, precisamos de apenas um com a chama acesa para despertar, para mudar o cenário, para mudar a nação. É um estopim, né? É um estopim. Precisamos de uma pessoa com a chama acesa. Neemias foi um no meio de uma multidão. Sim. E aí ele impulsionou. E aí cada um com o seu talento, não foi coisas a mais, não veio de fora. O que cada um podia oferecer. Eu sei pintar, então eu vou pintar os muros. Sim. Eu sei colocar a massa, então eu vou erguer os muros. Mas, eu amiga, sou o sentinela, então eu vou cuidar da entrada e da saída. Agora você imagina, se todo mundo tivesse o mesmo talento, não ia sair nada. Não ia sair nada.
Né? Pensou todo mundo. Eu sei pintar, só ia ter pintura Só ia ter naquela pintura. casa. Cadê E os o que vai pôr muros? o tijolo, As que vai fazer? Não é? plantinhas. Não ia ser nada. Olha como Deus é perfeito, né? Perfeito. Então, Neemias, ele foi a chama, né? Sim. Ele foi a pessoa que Deus instituiu ali para mostrar que era possível, para mostrar que podia mudar o cenário, sabe? Que nós precisamos. Ele foi o empurrão. E mais à frente ainda, eu vou dizer para você, amiga, teve as ervas daninhas? Teve o povo que quis criticar o trabalho? Teve. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter aquelas falas, você não vai conseguir, você não vai prosperar, não vai acontecer. Sempre vai ter. E aí nós vamos depois, no nosso próximo encontro, se aprofundar nessa questão. Porque eu acho que é muito importante a gente se aprofundar. Sim. Porque Neemias teve muita sabedoria. Ele foi chamado 3 vezes pelo opressor e ele não foi. Porque o adversário vai tentar distrair, né? Você Destruir a grande obra que o Senhor tem, as promessas do Senhor para sua vida. E tentar Te distrair. intimidar, colocando medo, Sim, opressão. Você não é capaz, você não vai conseguir. Mas quando Essas estamos palavras, né? firmados no Senhor e quando nós temos a convicção daquilo que Ele tem para nós, Sim. nada para. É, Nada para. Neemias não parou. não consegue. E ele foi claro. Depois a gente, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre isso, sobre a sabedoria de Neemias em não olhar para as distrações. Sim. Ele não olhou para as distrações, ele continuou focado naquilo que ele estava determinado a fazer. Então foque, aquilo que você está determinado a fazer, foque. Vai ter problemas? Vai, nós somos prova, né, amiga? Quantos problemas tivemos com Kairos, com gravações, dias que não Sim. conseguimos gravar, depois o YouTube derrubou nossas gravações, perdemos os nossos conteúdos Perdemos gravados, até seguidores. perdemos É. seguidores e bola pra frente, Mas vamos só que ele não seguir. conseguiu Parar. parar. Aquilo que né? o Senhor tem para as nossas vidas, Ele não barra, Ele tenta. Mas Ele não barra. Não podemos desistir. O que é importante é o seu posicionamento, né, diante das dificuldades e a sua confiança nele, em Deus. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. É isso. Né? Não foi prometido? Então, Vai acontecer. vai vir as pedras, assim, vai tirando e vai seguindo, olhando somente para o alto e acabou. É isso. Não é? E é aquilo. Na nossa caminhada, nós vamos ter nãos? Vamos ter nãos. Tem. Vai ter coisa que não vai dar certo, que não vai ser como nós queremos. Mas a palavra diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós temos que aprender a lidar com os nãos de Deus sem fazer birrinha, sem esfriar na fé, sem cair na fé, sem se desviar, porque levamos um não, porque não foi da forma que nós queríamos. Nós precisamos aprender, quando o não de Deus chega, nós temos que entender. É muito lindo dar testemunhos de bênçãos que alcançamos, mas às vezes nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a bênção não está só no sim. A bênção também está no não do Senhor. É verdade. E nós temos que aprender nessa caminhada a estar, como Jó disse. Jó, para mim, nesse quesito, ele é um exemplo tremendo. Eu soube receber o favor do Senhor. Eu não vou saber receber a dificuldade? Sim. E é exatamente isso. E ele continuou. E ele firme. continuou firme, mesmo amigos dizendo Sim. que ele era culpado, a esposa dizendo que ele era culpado, nada abalou a fé de Jó. E mesmo ele não merecia, porque a palavra é muito clara. Jó não merecia, mas ele passou e o coração dele não se corrompeu. E olha que difícil, né? Porque às vezes a gente passa uma pequena dificuldade, a gente já fica frustrada com o Senhor, a gente já se entristece, já fala para Deus, eu estou brava com o Senhor. Então, nós precisamos ter essa consciência. E eu amo a Bíblia por conta disso. O João é um exemplo enorme mesmo de fé. De fé. Né? E assim, de aquela confiança no Senhor, né? Porque
E a obediência, né? Eu vejo a obediência também no jovem. Não questionar, né? Obediência. O que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável. Sim. E é muito difícil isso. Mas nós temos que entender. E isso é abrir mão do nosso eu. Então, fica a dica, ó, vira a chave aí. Nós estamos iniciando 2025 porque só passou janeiro, estamos aí no comecinho de fevereiro. Há aquelas línguas que dizem que só começa depois do carnaval. O carnaval é só em março. Então, estamos no início ainda de um novo ano. Reconstrua as suas raízes. Reconstrua os seus princípios. Esses dias eu estava conversando em casa com as minhas filhas, tirando um tempo com elas e meditando em algumas situações, e eu disse para elas: filhas, eu quero que vocês levem isso para a caminhada de vocês. A gente pode abrir mão de tudo na nossa vida, tudo, menos dos princípios. Sim. Os princípios da palavra de Deus, eles são inegociáveis. Se você está trilhando um caminho onde os princípios do Senhor não estão sendo seguidos, fuja, abra mão, ore hoje, peça perdão hoje, reconstrua hoje, porque nós precisamos viver tempos de princípios. Sim. Nós precisamos chamar para reconstruir com alicerces fundamentais. Depois, a palavra também vai dizer, Neemias, depois que faz toda a obra de reconstrução, ele busca o quê? A Torá. E ele começa, então, a ler novamente os princípios para aquele povo. E aquele povo chora, e aquele povo se arrepende, e aquele povo decide trazer de volta a existência dos princípios de Deus. Sim. Olha a importância. É muito importante. Eu não sei como foi a sua criação, eu não sei como foi a sua caminhada até aqui, eu não sei. Eu não tive base, eu tive pais, sim, mas eles não conheciam a presença de Deus, eu não tive estrutura de princípios, mas hoje eu sou os princípios da minha filha. Sim. Eu trago os princípios para elas e eu lembro elas todos os dias da benevolência do Senhor, da graça do Senhor, assim como eu trago para minha vida, eu trago à memória tudo aquilo que o Senhor já me prometeu, tudo aquilo que Ele já me resgatou, Sim. que Ele já me livrou e o que está na palavra, o que Ele já fez. É um reconhecimento da sabedoria, né? Do poder de Deus, né? E é isso que vai nos impulsionar a continuar na caminhada. Sim. Então, e esses princípios são irrevogáveis. Deus não quebra princípios. Ele não pode se perder com o tempo, porque ele tinha se perdido e aí veio a devastação sobre o povo de Israel. E aí precisou se levantar alguém. Então seja você a pessoa que vai se levantar na tua casa para estabelecer novamente os princípios. Traga a essência. Mas é difícil. Não, não é. Num simples bate-papo aqui estamos trazendo à luz a palavra. Coloca o seu foninho, prepara um momento. Às vezes indo para o trabalho. Tem local que se desloca aí 15, 20 minutos dentro do carro. Em vez de ficar ouvindo canções seculares que não tem nada a ver, assistindo porcaria na televisão. Coloca, tem muitos estudos, pastores que estão pregando muito hoje na internet. Verdade. Busca, temos a Bíblia falada hoje. O livre-arbítrio é nosso. Né? É nosso, nós temos que assim, escolher. Escolher e procurar. Lógico que a gente perde o livre-arbítrio, né? Porque, na verdade, a gente tem que fazer, né, o que Deus quer para nós, Sim. né? Mas a escolha ainda continua sendo sua. Nossa. E a prioridade é nossa. A gente estabelece as prioridades. Sim, você levanta cedo, você tem a vontade de você ver 9 horas, 10 horas que você vai fazer, 11 horas. Você está escolhendo. O tempo é seu. Então, tira esse tempo. Reconstrua os princípios da sua casa, da sua família, do teu coração. Eu costumo dizer que é primeiro em mim para ser através de mim. Não espere pelo outro. É sempre, e em especial mulheres, o Senhor nos deu isso, sabe? Eu tenho acompanhado tantos casamentos sendo devastados, tantas, né? E infelizmente hoje os homens estão muito omissos, Mas o Senhor tem me ensinado, e se você pegar todo e qualquer testemunho, é primeiro em nós, para ser através de nós. E muitas vezes a gente peca porque a gente quer impor. E eu aprendi aqui mais uma vez, como Neemias,
Neemias, ele primeiro orou, buscou a Deus, jejuou, e aí com as estratégias na mão ele foi executar. Às vezes a gente quer fazer por nós mesmos, a gente quer impor a nossa vontade do nosso jeito, a nossa força, e não é assim. Não. Então nós temos primeiro, toda a mudança começa em nós. A palavra vem primeiro para nós. Sim. E depois ela passa. Entende? Então, fica aí a dica para você. E a palavra tem que ser executada, né? Não é só falada, né? Escutada. Você tem que pôr em prática o dia a dia. Sim. Não é verdade? Que eu acho que é um diferencial aí, né? É isso. É isso que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde. Vamos deliciosa. reconstruir, né? Vamos reconstruir aí. Coloca aí nos comentários para nós o que você precisa reconstruir. Princípios, reconstruir legalidade, reconstruir casamento, reconstruir família, filhos. O que você precisa reconstruir? Coloque aí nos comentários para nós vamos estar orando por você, pela sua reconstrução, que essa palavra entre de uma forma sobrenatural. Medite no livro de Neemias. Eu ia falar isso. Medite, porque é muito forte e você vai extrair muita grandeza desse livro, né? E o Espírito Santo, ele vai fluir. Pai, nós colocamos cada ouvinte, aonde esse podcast chegar, aonde o Kairos chegar, que cada mulher, cada homem, cada criança que ouvir possa sentir a tua doce presença, que o Senhor tire todos os impedimentos, toda a cegueira espiritual, Pai, toda a trava dos olhos, para que a tua palavra penetre profundamente em cada lar e que a pilastra da reconstrução dos princípios, da tua soberania, do reconhecimento das falhas e do pecado, em nome de Jesus, venha a ser trazido à existência e que as tuas promessas possam se cumprir em cada lar, em nome de Jesus. Amém, minha amiga. Ai, que delícia. Olha que mesa farta, doce de abóbora. Quem adora doce de abóbora, adoro, com queijinho branco, amiga. Eu gosto com leite. Com leite, essa é nova pra mim. É uma delícia. E ela tá grávida, ela vai comer. Vou ter que provar. Muito bom. Você põe um leitinho gelado com doce, que é muito bom. Que delícia! Monta sua mesa dele, coisa simples, não precisa de muito requinte, não. Sim. E chama uma amiga para tomar um café bem delícia, ou filho, né? Ou marido. Às vezes o marido. Quanto tempo você não toma um café com seu marido? Surpreende hoje sua família aí, né? O maridão chegando do serviço, aquela mesa linda. Né? Hoje foi corrido, mas eu fiz lá um escondidinho de carne no almoço com suquinho de limão e que as crianças adoraram. É isso. Deus abençoe, viu, o seu final de semana, o seu dia, que essa palavra seja o estupim para que você possa reconstruir. Que dá a força para você, né? Tomar atitude e vou pra frente. É isso. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Fica com Deus.